Oi, gente, boa noite, boa noite. Como é que tá aí o som? Como é que tá o áudio? Tá ok? Vamos esperar o professor aqui. Ah, já vi que entrou. Aí, Edinho. Opa, Agora. você está mais esperta que eu, Marília, para variar, né? Eu mandei pra você o vídeo, pra variar não, pelo amor de Deus. Eu mandei pra você um vídeo circulando onde era que você me convidava. Mandei por WhatsApp. Ah, eu vou ver depois para aprender, porque eu nunca tinha feito, eu sempre entro, como agora, né? Eu sempre entro na página da pessoa, solicito e ela autoriza. E hoje era a Ah, primeira vez que eu ia fazer um ao vivo da minha página. Mas daí eu não via a tua solicitação entrar, entendeu? é porque deve ter muita gente solicitando também a sua. Mas enfim, boa noite, boa Ah, pode noite. ser. Imagina, super Como boa é que noite você para tá? você. Um prazer enorme estar. Ah, eu estou, como todos nós, procurando resguardar-nos, né, de sair de casa. Você sabe que eu e a Estela somos professores. E Uhum. o Frederico, que é meu filho mais velho, meio que já não mora mais com a gente, né? E só passa aqui de vez em quando. E a minha menina faz engenharia e tá tendo também aula à distância. Então a gente está conseguindo manter o isolamento muito firmemente. Muito firmemente. A gente está É, que realmente, bom. está sendo bom. A gente sabe que nem todo mundo consegue, por isso que é tão importante o projeto que vocês aprovaram contra o governo para bancar, né, os R$ 600 até R$ 1.200 por família, para que as famílias de baixa renda possam ficar em casa se protegendo do vírus, mas se alimentando adequadamente e tal, né? Até passar esse sufoco, né, Marília? Pois é, Que até se Deus porque quiser vai ser logo, né? ficar em casa tem que ser um direito e não somente um dever. É um dever de todos nós, mas para a maioria dos brasileiros, a gente tem que garantir esse direito. É isso que a gente tem feito, tem tentado e tem sido uma batalha muito grande, principalmente com a irresponsabilidade do presidente, né? Inclusive, você, agora o brasileiro está sentindo muito sua falta, viu? Sentindo falta da consciência que deveria ter tido nas urnas. E nesse momento, Haddad, é que a gente enxerga e ficam evidenciadas as desigualdades que existem no Brasil. Aí em São Paulo é uma realidade, inclusive em relação, né, você pode, a gente quer mais lhe ouvir, claro, mas em relação aos a população que vive na rua, a gente aqui no Recife também tem uma população, claro, muito menor do que a de São Paulo, de pessoas em situação de rua, mas e de desigualdade de uma maneira geral, de pessoas que trabalham hoje para comer hoje e que tem que ter esse respaldo do governo e a gente não tem visto acontecer. E tem pessoas que são pobres e estão vivendo essa dificuldade, e tem pessoas que até não são tão pobres assim, mas que estão numa dificuldade muito grande porque precisam trabalhar e não Sim. têm a reserva para passar, sabe-se lá quanto tempo, indeterminadamente, em casa. O problema, Marília, assim, falando português, claro, é que o governo está sem coordenação, tanto na área econômica quanto na área da saúde pública. Então, ele acabou de demitir um ministro que estava bem avaliado, porque estava seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, e ele, de uma maneira completamente irresponsável, demitiu no meio de uma batalha, colocou um ministro que não conhece o SUS, já disse que não conhece, não é da saúde pública, é um empresário do setor da saúde complementar, de uma área específica da saúde complementar, ou seja, uma pessoa que não tem vivência de máquina pública.
e que está assumindo, e ele já pediu 15 dias. Daqui 15 dias eu não sei como é que vai estar o Brasil. Você não tem 15 dias. É. Está no meio de uma Aqui no batalha. Recife mesmo, aqui em Pernambuco, 99% dos leitos já estão ocupados, já o colapso já começou. É como se você colocasse, quando você mudasse o técnico de um time, não no meio do campeonato, mas no meio de um jogo. Não dá, né? No meio de um jogo você mudar. Ainda mais se é um jogo que você não está perdendo, mas não está ganhando também, né? Nós temos que vencer o vírus. E vencer o Exato. vírus é tomar medidas de Estado, não é fazer. Quer dizer, o que a gente mais vê o presidente fazer é comício e live. Trabalhar, eu não vejo. Eu não vejo ele no gabinete de crise, eu não vejo ele despachando com os ministros, eu não vejo ele dando comandos claros sobre o que fazer, eu não vejo ele negociando com o Congresso Nacional, o que quer que seja, eu não vejo ele mobilizando a unidade nacional em torno de uma causa comum. Ou seja, tudo que nós não temos é um presidente que presida o país, né? Numa hora dessa. Então, o que você vê? Sinais trocados. A gente, a duras penas, a oposição conseguiu votar os 600 a R$ 1.200. Ele não paga. Quer dizer, a gente vota, Exatamente. ele não paga. Aí ele Mas para anuncia pagar uma... banqueiro, para liberar 203 bilhões para os banqueiros lucrarem em cima da desgraça que a população está vivendo, Aí é 5 minutos. rápido. Pois é. Rápido. O dinheiro para micro e pequena empresa não chega. Outra coisa, como é que a pequena empresa vai pagar depois? Imagina você um restaurante, né? Ele imagina que daqui a 30 dias ele vai começar a voltar a ter cliente. Ótimo. Vai voltar à vida normal. Mas quem é que vai pagar uma ou duas folhas que ele deixou? Quer dizer, ele não demitiu. Ele vai demitir. Se o governo não der garantia, ele vai demitir. Então, nós podemos sair dessa crise com 15% de desemprego. E aí? E Como é que outra você vai coisa, a fazer? riqueza que vai ser produzida ser usada para pagar dívida. Qual é o impacto que vai gerar? E dizer, ah, não, mas vão ser 3 e pouco por cento, não sei o que e tal. Mas sim, mas e o tempo que a pessoa vai levar produzindo riqueza para pagar esses juros, para pagar essa dívida? Então, é isso que tem que se pensar também. Não é simplesmente fazer conta de padaria e dizer que depois resolve e colocar a conta para a população pagar e para banqueiro lucrar. É essa a prioridade desse governo. Aliás, eu acredito que todas as inconsistências, tanto da nossa sociedade, de uma maneira geral, pelas desigualdades, pelo egoísmo, pela falta de solidariedade que a gente vinha observando, quanto as inconsistências desse governo têm sido evidenciadas nessa crise mundial que a gente precisa lançar mão do que já deveria ter e não tem. E isso vai tanto do sistema de saúde, da saúde básica preventiva até a ponta, até o que a gente está demandando de emergência, quanto para a urbanização de uma maneira geral. Aqui, por exemplo, é uma cidade, um estado, na verdade, onde falta água. E isso está impactando diretamente a vida, principalmente de quem vive na periferia, em relação ao combate ao coronavírus. Além de a pessoa ter que trabalhar, está passando fome porque não tem como trabalhar, não tem como se prevenir da maneira mais básica, que é lavando a mão, mantendo a limpeza de uma maneira geral, e que a gente está sem perna. Aliás, o Estado está sem perna para atender essa demanda. São questões que a gente já deveria ter resolvido e foi empurrando com a barriga até acontecer tudo isso que está acontecendo. Então, essa inconsistência que a gente já vinha observando da subserviência do governo Bolsonaro, de Paulo Guedes, aos banqueiros, a inoperância do próprio Sérgio Moro, que desde a semana passada que a gente vem denunciando, porque na hora de aparecer para perseguir políticos que são contra a corrente política que ele defende, porque é isso que ele faz, ele é um defensor de um lado, ele há muito tempo que não se comporta como juiz, ele aparece muito bem, mas e agora? O coronavírus chegando nos presídios, nas penitenciárias, que já estavam numa situação extremamente caótica, qual vai ser a providência?
Feminicídio em São Paulo, então, que a gente tem acompanhado, o que é que tem acontecido aí de feminicídio que aumentou 50% praticamente, violência contra a mulher notificado, fora o que está subnotificado. Violência contra o idoso, tudo isso que tem acontecido, a própria violência de uma maneira geral, Pernambuco aumentou já quase 20% o número de homicídios durante esse período do isolamento. E a gente não viu o ministro da Justiça se pronunciando, mas tudo isso a gente vinha falando, vinha avisando. Paulo Guedes é subserviente, é capacho de banqueiro, Sérgio Moro agiu com oportunismo, não sei o quê. Mas agora está ficando bem evidente e a gente está precisando exigir respostas para tudo isso. Então, mas tudo que você fala leva a uma conclusão. Nós não temos um coordenador, nós não temos um líder que coordene o país. Marília, eu vivi a crise de 2008, não foi brincadeira. A crise de 2008, tudo bem que não envolvia a questão de saúde, o que é muito diferente. Mas era uma crise financeira que devastadora. Nós trabalhávamos 16, 18 horas por dia sob o comando do presidente Lula. Ninguém sossegou enquanto nós não vimos céu claro. Nós trabalhávamos dia e noite. Enquanto a tempestade não passou, estava todo mundo engajado sob o mesmo comando de alguém que dialogava com o país, dialogava com o empresário, dialogava com o trabalhador, dialogava com as famílias. O resultado da crise de 2008 foi o seguinte: a crise de 2008 aconteceu no segundo semestre. 2009, o PIB chegou a cair um pouquinho. Sabe o que aconteceu em 2010? O PIB aumentou 7,5%. Ou seja, nós fizemos 2 anos em um, em 2010, dada a determinação do presidente Lula de entregar o país em ordem. Entregou o país crescendo a 7,5%. Isso, você sentia segurança. Você sabe que quanto mais perto você está do presidente, mais você sabe se ele tem clareza do que ele está fazendo, né? Porque ali não tem onde se esconder. Você está despachando com ele todos os dias. Eu nunca vi o Lula piscar. Eu nunca vi o Lula agredir alguém. Eu nunca vi o Lula falar mal do Congresso e do Supremo porque foi desautorizado. Eu nunca vi o Lula agredir um adversário e tratar como inimigo. Eu nunca vi o Lula xingar um jornalista na porta do Palácio do Alvorada, na porta do Palácio do Planalto. Não existia um propósito: tirar o país daquela situação. Nós não sossegamos. Por que o Lula atingiu 87% de aprovação na crise? Porque é justamente na crise que os estadistas se revelam. Exatamente. E o nosso aqui se revelou o quê? Se revelou um mané. Uma pessoa que não tem a menor condição de ajudar o país. Por isso que nós fizemos, você participou da reunião de bancada hoje do PT. Senadores e deputados federais dizendo: olha, não dá. O Bolsonaro vai afundar o país. Não tem condições. Eu e a Gleisi já tínhamos assinado 15 dias atrás uma carta pedindo para ele se afastar da presidência, junto com outros 6 partidos. E, ao invés dele entender o recado e se comportar dignamente, de acordo com o cargo, não, ele vai para a rua, tossir na cara das pessoas e agredir o Congresso e o Supremo. Agredir a democracia, atentar contra a democracia, como ele sempre fez. Que não é novidade, nem para nós, nem para ninguém. A gente sempre soube que Bolsonaro era isso que ele é. E agora está ficando cada vez mais evidente. Só que acontece, Haddad, que você está falando da falta de liderança, a falta de pulso, né? E ele é como um pai. O presidente, se você fazendo analogia com a figura de um pai, se um filho chega e pede para comer chocolate antes do almoço, você diz: não, espere mais um pouco, não é hora, tudo mais. Você fala o que seu filho não quer ouvir tantas vezes. Ele não, ele fala o que uma parcela da população, que é a bolha dele, gosta de ouvir, deixa aquelas pessoas satisfeitas, inflama o ânimo daquelas pessoas e usa como exército de defesa e nunca saiu daquela campanha vil que ele fez no Brasil. Na verdade, o que ele está fazendo, o que ele faz a cada pronunciamento, é a continuidade do que ele sempre fez na vida, do que ele fez durante a campanha e o que ele está fazendo agora
no momento em que o Brasil não pode passar por isso. Por isso que, de fato, a gente tem que dar um basta nessa situação. E, como você viu, eu defendi hoje que a gente fizesse de maneira muito responsável, bem embasada e construindo esse apoio da população que já está cada vez crescendo mais e mais indignada com a postura de Bolsonaro e nessa situação que a gente está vivendo. Inclusive, eu acho que 47% pela última pesquisa já são a favor do afastamento dele. Quer dizer, nós estamos, um governo tem um ano, mas esses 15 meses de governo foi tanta atrapalhada, e aí me vem um coronavírus para coroar o trabalho que ele faz de desconstrução. A gente se esquece, Marília, que até outro dia ele estava desconstruindo mais médicos. Os médicos que ele mandou embora daqui não estão em Cuba, estão na Itália, estão na Espanha. Ele mandou os médicos embora do Brasil, esses médicos foram ajudar países ricos, que têm muito mais médicos do que nós, porque nós despachamos os médicos daqui. Olha a estupidez. Eu vi os italianos aplaudindo os médicos, chegando para ajudar o seu país. E nós aqui, celebrando, temos expulsado profissionais de alto gabarito que tinham uma avaliação extremamente favorável da população. A população que da periferia de São Paulo, quando era prefeito, só era atendido por médico estrangeiro. Não conseguia alocar médico brasileiro em algumas localidades. E eles topavam, porque estavam vindo para o país, queriam ajudar, queriam demonstrar. E também não teriam alternativa ao Mais Médicos, porque a engenharia do Mais Médicos era essa. Vem, mas vai ajudar onde não tem médico. Então eles tinham que topar o acordo. O Mandetta, que estava sendo elogiado até por nós, estava mandando o médico embora. Estava esperando você dar uma pausinha para falar isso, inclusive com o empenho total do próprio Mandetta, que nunca foi pró-SUS. Eu acho que ele só vestiu o colete do SUS durante esse período que passou enfrentando o coronavírus, mas ele participou de todos os desmontes que estavam acontecendo do SUS, do Sistema Único de Saúde, fazia parte de todo esse time que queria desmontar todo o estado de bem-estar social que a gente vinha construindo nos últimos anos pela primeira vez na história do Brasil. Você sabe que tem 15 mil médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior querendo vir trabalhar no Brasil, eles não conseguem organizar o exame de certificação para validar o diploma em território nacional. Faz 4 anos que não fazem o chamado Revalida, que é o exame para certificação e validação de diploma. Não fazem, não conseguem organizar. Imagina, nós teríamos 15 mil médicos a mais se tivéssemos um governo minimamente comprometido com os destinos do país, ou que soubesse gerir o país. Então, agora eu queria... Você me permite mudar de assunto? Um pouquinho? Pois não. Queria saber como é que estão as coisas em Recife, como é que você está se preparando para essa batalha. Tem projeto aí para adiar as eleições. Queria saber como é que isso está tramitando. Eu até entenderia se fosse, como na França aconteceu, né? Eles adiaram algumas semanas a eleição em função do pico da crise do coronavírus. Isso justificaria. Mas como é que está isso no Congresso Nacional? Teremos eleição? A gente ainda não começou a discutir essa questão. Eu acho que é por essa situação de incerteza toda, de sem saber quando realmente vai acabar. Cada semana dizem, não, daqui a 15 dias é o pico. Não, a gente conseguiu segurar, espera mais um pouco e tudo mais. Eu acho que, por enquanto, esperar. A gente está resolvendo outras prioridades, inclusive em relação à própria desburocratização da aquisição do auxílio emergencial e de liberação de profissionais do grupo de risco. Tudo isso a gente vem lutando no Congresso. Estamos discutindo também essa questão da violência contra a mulher, como é que a gente pode trabalhar para coibir ao máximo nesse sentido, e buscar outros atores. Por exemplo, o que é que se vai fazer com hotéis e pousadas nesse período, como é que eles poderiam contribuir
com essa pandemia, no caso, o colapso total do sistema de saúde, enfim. E fora todas as negociações com o governo, que têm sido muito difíceis, os líderes da oposição estão trabalhando dia e noite, porque muitas vezes é necessário ceder em algumas questões que para nós eram assim intransponíveis, mas ou a gente cede ou termina a população sendo ainda mais penalizada pela irresponsabilidade desse governo. Então, agora a gente tem tido outras prioridades, mas com certeza daqui a pouco vai se falar sobre eleição, porque já estão se passando prazos. Né? Já se passou o prazo de filiação, vai começar o prazo para a realização das convenções. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, aqui no Recife, a gente tem debatido o Recife, a gente tem chamado esse debate de Recife Inteligente, Recife Cidade Inteligente, para debater a prioridade que as pessoas devem ter num programa de governo. O Recife foi uma cidade governada pelo PT por 12 anos e é uma das cidades mais desiguais do país. Então, ou a gente fala de fato sobre o combate às desigualdades, sobre o que a gente pode discutir na cidade para efetivamente diminuir as desigualdades históricas do Recife, melhorar a saúde, principalmente a saúde básica, que é a responsabilidade principal da prefeitura, a saúde preventiva, que se tivesse condições de atuar de outra maneira, talvez a gente não tivesse também numa situação tão complicada, não somente aqui, mas no país inteiro, e principalmente no Nordeste, que é quem tem mais sofrido com essa desigualdade regional que existe no Brasil. A educação, aí você pode dar uma aula para a gente aqui sobre educação, falar um pouco também sobre o seu exemplo de São Paulo, o que você pensa para o país. Mobilidade, Recife foi considerado o pior, teve o pior trânsito, considerado o pior trânsito do país, pior do que São Paulo, para você ter uma ideia. E mesmo sendo uma das capitais com menor territorialmente. Então, a gente tem problemas históricos, dividimos o debate em 5 eixos, que são saúde, educação, combate às desigualdades, mobilidade e cultura, esporte e lazer. E temos conversado ao máximo. Vamos pegar uma plataforma para fazer esse debate online com o partido, com a sociedade. Voltou. Deu uma pausazinha, voltou. Tá me ouvindo? Deu. Então, agora Enfim, sim. vamos fazer esse debate coletivamente para ir ganhando tempo, claro. Todos nós estamos com essa prioridade de salvar vidas, de salvar a economia, de ver uma forma de conter a violência de maneira geral, que a gente tem visto aumentar, mas é necessário também pensar a cidade, porque ainda que haja, por acaso, um adiamento de eleição, vai ter eleição, porque a gente tem que defender também, além de defender a vida, defender tudo isso, tem que defender que haja eleição, que haja democracia com esse presidente irresponsável que a gente tem tido e que atenta contra a democracia como modus operandi da vida dele. Mas a gente vai ter eleição, então tem que debater o Recife, tem que chegar com o conhecimento da cidade que a gente já tem. Eu fui vereadora por 10 anos e vivi a cidade, vivo a cidade que eu nasci, que me criei, e a gente tem feito bem esse debate, estudado bastante, tido acesso a dados e queremos escutar você sobre suas experiências também, sobre o que você pensa em relação ao combate às desigualdades de uma maneira geral, que é algo que envolve todos os eixos da cidade, principalmente em se tratando do Nordeste. E o Nordeste você conhece bem, há muita gente aí dizendo nos comentários, a gente tem visto que o Nordeste, o coração do Nordeste é seu. Então, a gente quer lhe ouvir também um pouco sobre isso e a gente fala também sobre o Recife. O Recife tem hoje pouco mais de 1.600.000 habitantes. Desse 1.600.000, cerca de 600.000 estão abaixo da linha de pobreza. Então, é sem dúvida uma situação de muita desigualdade. O abastecimento de água é precário, cerca de 30% da população
principalmente os que vivem nos morros, não têm acesso à água diariamente. A gente sofre um racionamento severo já há alguns anos. E quem vive em morro e na periferia de uma maneira geral, mas principalmente nas áreas de morro do Recife, sofre com deslizamento de barreiras. É algo que, durante os governos do PT, a gente viu acabar. Ninguém mais morreu com deslizamento de barreiras. Houve um programa chamado Programa Guarda-Chuva, que procurou fazer essas encostas com obras de verdade, não somente paliativos, e assim evitar que muita gente morresse, perdesse tudo que tinha num desabamento e monitorar os pontos que não se conseguiu fazer as obras. E a gente viu gente voltar a morrer nos últimos tempos no Recife Sim. por conta desses desabamentos. Fora isso, a gente tem um déficit habitacional imenso. Quando a gente diz fique em casa, como é que você vai dizer para as mais de 30 mil famílias que vivem em palafitas? Então, é muita gente que vive em palafita, numa situação terrível, muito precária, e que durante os governos do presidente Lula foi um símbolo, Haddad, aqui. Aliás, eu acho que foi um símbolo do Brasil, a transformação que Lula fez no Recife em relação às palafitas. A gente conseguiu tirar grande parte das palafitas da cidade e da habitação digna. E a gente precisa voltar a valorizar essa questão da habitação na cidade do Recife. Tem muita coisa que a gente precisa fazer, e tudo isso que eu falei, dessas dificuldades que a gente vive no Recife, estão tornando a vida dessas pessoas que estão nessas situações muito pior do que estaria se a gente já tivesse num processo de resolver esses problemas, de trazer uma solução para essas pessoas ao longo do tempo. Com essa crise sanitária que a gente está vivendo, a vida dessas pessoas está bem mais difícil. Sabe, Maria, assim, a gente tem que ter foco em algumas coisas, né? Mas eu acho que, do ponto de vista econômico e social, nós vamos ter alguns vetores convergindo para uma única solução, que é retomar. Eu não vejo como não retomar um grande projeto habitacional no Brasil. Não vejo como. Sabe por quê? Você vai sair dessa pandemia precisando gerar emprego. Você vai sair dessa pandemia com um problema das pessoas, muita gente vivendo em pequenos espaços, né? Cortiços, habitações impróprias para o tamanho da família brasileira. Porque uma coisa é quando você mora num lugar pequeno sozinho, ou você e sua esposa, ou você já é aposentado. Outra coisa é uma família de pai, mãe, 3 filhos, 4 filhos. Você começa a ter... aí você tem toda a questão de saneamento básico, né? Você está levando esgoto cada vez para mais longe, ao invés de trazer a pessoa para morar perto do seu emprego, diminuindo os custos de transporte, melhorando a questão do saneamento básico, coleta de lixo. Enfim, eu não vejo como a gente não retomar um debate sobre habitação no Brasil, habitação popular. Sabe, nós fizemos um plano diretor aqui em São Paulo, que, aliás, foi um plano diretor que ganhou 2 prêmios internacionais. Nós ganhamos o prêmio do maior site de urbanismo do mundo, chamado ArcDaily, e ganhamos o prêmio da ONU como o melhor plano diretor das cidades latino-americanas. Isso significa que ele é uma fonte de inspiração para várias prefeituras do Brasil e do mundo que precisam organizar o seu território para melhorar a qualidade de vida da sua gente. As pessoas falam, mas o que o território tem a ver com isso? Tem muito a ver. Se você morar mais perto do seu trabalho, você vai poluir menos a sua cidade. Você vai gastar menos tempo se deslocando, vai sobrar mais tempo para o seu lazer, ou então para uma segunda atividade econômica, ou para estudar. Ou seja, quando você organiza uma cidade, de alguma forma, você multiplica o tempo do cidadão. É disso que se trata. Porque ele vai respirar melhor, então ele vai adoecer menos. Ele vai gastar menos tempo no transporte, então ele vai poluir menos. Vai sobrar tempo para outras atividades. Tudo melhora quando você tem uma cidade organizada, tudo piora quando você tem uma cidade desorganizada. Então, você que é valente aí, né? Eu conheço a tua fibra, e com determinação. Agora, não é fácil quebrar ovos, né? Porque
tem o mercado imobiliário reage a qualquer mudança, porque eles querem fazer o que bem entender na cidade. A gente fica falando para eles, ó, se você fizer o que você bem entender, vai aumentar o teu lucro, mas vai aumentar o prejuízo da cidade. Quem é que vai pagar o prejuízo? Você lucra, e quem paga o prejuízo? Então, às vezes, o setor imobiliário não tem a compreensão de como tem que ser organizada a cidade. Então, muitas vezes tem tensão, né? O setor do transporte público nem sempre tem a compreensão do que precisa ser feito. Quer lucrar muito em cima da passagem de ônibus. Então, são muitas brigas a serem compradas para você organizar. Às vezes, a briga é com a União. Eu tive que brigar com a União para a dívida de São Paulo cair 50 bilhões de reais. Eu consegui grau de investimento para a cidade de São Paulo porque eu briguei pela cidade. Se eu não tivesse brigado pela cidade, ela estaria quebrada como está o Rio de Janeiro. E ela não está, porque a dívida caiu de 80 para 30. E 30 a cidade consegue pagar. 80 ela não conseguia. Então, são coisas que só quem está no comando da administração vai de saber. É muito difícil essas grandes estruturas, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza. Aliás, a novidade boa é que parece que nós vamos ter 4 nordestinas concorrendo em capitais importantes como Fortaleza, Recife, Salvador e a nossa Natália Bonavides dispute a prefeitura de Natal, e o que vai significar um reforço feminino importante, que são, eu conheço das 4, 3 muito bem. Você, a Natália e a Luiziane Lins, de Fortaleza. Vocês são pessoas de uma firmeza, de uma fibra, de uma vontade de fazer, e é uma coisa assim muito importante para o Nordeste. A gente tem aí a Fátima no governo do Rio Grande do Norte, que é a única governadora do país, e eu acho que um reforço da mulher seria muito importante para a região, porque estão fazendo muita diferença. E eu faria, com muito gosto, daria uma volta aí para o Nordeste, meu Nordeste querido, para apoiar a candidatura de vocês. Agora, eu só Vai vir. queria falar uma coisa do Nordeste, que você sabe que todo brasileiro deveria conhecer o Nordeste como eu tive a felicidade de conhecer. Porque a gente conhece o Nordeste, sobretudo a gente aqui do Sul, a gente conhece o Nordeste de livro, dizendo o seguinte, olha, desde o século XVII que aquilo lá não funciona. É assim que a gente conhece o Nordeste. O livro diz, ó, desde o século do XVII, com o fim da economia açucareira, os engenhos começaram a não andar mais, o preço do açúcar caiu no mercado internacional, as Antilhas começaram a produzir o açúcar, né, as Antilhas inglesas, as Antilhas francesas, Cuba começou a produzir açúcar, e aí o Brasil ficou para trás, o Nordeste ficou para trás, o Brasil ressurgiu com o café e o Nordeste nunca se recuperou. Essa é a história do Nordeste. Essa é a história que a gente ouviu. De repente, um nordestino, ninguém nada por ele, público e fala, não, eu vou mudar a história do Nordeste. E Marília, acredite, com pouco dinheiro, fez uma grande transformação. Eu tenho orgulho de ter espalhado pelo Nordeste creche, Instituto Federal, Universidade Federal, ônibus escolar que não tinha, o pessoal ia para a escola de Pau de Arara, eu ficava com a criança em Pau de Arara indo para a escola, às vezes indo a pé, às vezes indo de bicicleta. Nós compramos 40 mil ônibus escolares para substituir isso tudo. E numa realidade não muito distante, viu, Haddad? Outro dia, né? Então, eu estudei, eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco no último ano de Fernando Henrique. E me formei no final do primeiro governo Lula. E senti muito a diferença. Pude presenciar, não é algo tão distante, é algo do início da minha vida adulta aqui, que a gente viu totalmente essa inversão de prioridades Marília, que hoje, o PT executou, que Lula executou você. Eu vou dar uma notícia que eu não entendo, ela não é tão
divulgada. Eu não entendo porque não é tão divulgado isso. Depois que o Lula fez o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, você sabe que esse dinheiro, 80% dele vai para o Nordeste, porque é de acordo com o custo aluno, então tem que ir para as regiões mais pobres. O que aconteceu? O Fundeb foi aprovado 14 anos atrás. Eu era ministro da Educação. Foi uma luta para aprovar. Vamos. Em 10 anos, a educação do Nordeste tinha passado em qualidade a educação do Sul e do Sudeste. Então, veja você que coisa. A gente que era educado numa cartilha que dizia que o Nordeste não tinha jeito, porque não tinha... O que nós descobrimos? A inteligência sempre esteve lá. Esteve aí no Nordeste. Só que o pouquinho de água que a gente regou, um pouquinho de água que nós regamos a inteligência, brotou de uma tal maneira que hoje os indicadores de qualidade do Nordeste são superiores ao do Sudeste rico. Por quê? Porque o talento não escolhe renda. Talento nasce no país inteiro. Nasce em família pobre, em família rica. Então, basta você dar oportunidade que ele surge. Então, nós temos aí vários sistemas de ensino no Nordeste que são exemplo hoje para o país. Quer dizer, demais, isso é de lavar. Haddad, aqui em Pernambuco, você sabe o formato dele, né? É aquela tripinha, assim, aquela Sim, claro, bem comprido. E só tinha universidade pública, né? E assim, universidade que tivesse vários cursos e tudo mais aqui no Recife. Então, quem quisesse, isso eu digo, não é tão distante. Quando eu entrei na faculdade era assim, quando eu entrei na universidade era assim. E não tinha cotas. O meu curso mesmo de Direito, de mais de 80 pessoas que se formaram, tinha 2 pessoas de escola pública, um negro. Então, assim, hoje você entra, é outro ambiente, a universidade é um outro ambiente, muito mais democrático e que faz os jovens terem acesso, os jovens não, quem está estudando lá ter acesso a uma formação diferente. Foi uma grande transformação que a gente viu no país. E Pernambuco a gente consegue ver as pessoas conseguindo se formarem na sua região, contribuírem, continuarem ali, contribuírem com a sua região. Meu avô, Miguel Arraes, ele era do sertão do Ceará, divisa com Pernambuco, ali no sertão do Araripe. E ele valorizava muito essa questão, que ele saiu com anos de casa para tentar fazer uma faculdade, fazer um concurso, estudar. E ele, o quanto ele falava nisso e o quanto ele valorizava tudo isso que estava acontecendo no governo claro. Lula, porque ele era como se ele se sentisse na pele daqueles jovens que estavam ali saindo de casa sem ter para onde ir direito, para tentar fazer uma faculdade na capital. E vocês conseguiram mudar essa realidade, e hoje a gente reconhece muito isso, o Nordeste reconhece, claro. Não é à toa que por onde a gente passa, as pessoas são tão conscientes da importância que teve essa diretriz de governo nossa, e que aconteceu não é porque Lula é de Pernambuco, porque gostava de A, B ou C, não, porque a gente tem uma concepção de projeto de sociedade diferente e que quer que as desigualdades diminuam. Marília, eu queria, nesse finalzinho, eu vou ter que me ausentar aqui, porque eu tenho um telefonema importante para dar, com hora marcada, e eu queria agradecer enormemente a você ter me recebido na sua página do Instagram, dizer para você que, enfim, a gente tem trocado mensagens, impressões sobre o Brasil já há bastante tempo, cada vez mais próximos um do outro. Já esteve aqui em casa jantando comigo com a Ana Estela. Sempre muito prazer em te receber aqui. Eu já fui recebido na sua casa mais de uma vez. Sempre que vou ao Recife, você está com as portas abertas para os companheiros e correligionários. De maneira que é uma satisfação muito grande conviver com você, militar do seu lado, serrar fileiras com você em prol de um país mais justo. E queria te dizer que você conte conosco aqui. Nós estamos atentos aí ao que está acontecendo, muito entusiasmados com a tua liderança
e felizes de estarmos militando no mesmo partido. Muito obrigado. Haddad, eu que agradeço a sua disponibilidade aqui. A gente sabe da sua luta, o quanto você está contribuindo com o país nessa situação toda e o quanto você se dedica ao Brasil. E quero dizer que tenho muito orgulho de ter votado em você, de ter feito campanha, ter ido para a rua todos os dias pedir voto para você. A cada dia você nos surpreende, nos orgulha mais. E tenho certeza de que a gente está em muito boas mãos sendo liderados por você e pelo presidente Lula. E é um orgulho muito grande estar nessa trincheira junto com você, viu? Aqui o Recife está de portas abertas, aliás, Pernambuco todo tem um carinho muito grande por você, quer lhe receber novamente quantas vezes você puder vir. E vai ser muito bom contar com você nesse debate que a gente vai fazer sobre a cidade, para a gente construir juntos um Nordeste, um Brasil mais justo. Muito obrigada, Haddad. Manda um abraço Boa para todo noite. mundo aí. Até a Cuidem-se próxima. todos aí em Pernambuco. Um abraço grande. Tudo de bom. Beijão. Pessoal, obrigada aí, viu, por terem acompanhado a live. Foi muito boa essa conversa com a Haddad e a gente vai continuar debatendo o Recife, vai continuar conversando bastante sobre essa situação que a gente está vivendo e também sobre o que a gente pensa para a cidade, quer ouvir muito vocês, viu? É uma alegria poder contar todo dia a gente fazer algum debate. Queria aqui agradecer também a todas as rádios comunitárias que estão nos transmitindo. Essa live não foi somente aqui para o Recife, aqui para quem está no Instagram, mas para diversas rádios comunitárias da cidade do Recife que estão transmitindo aqui essa conversa, essa live para a cidade e para o Brasil inteiro. Valeu, gente. Boa noite. Fiquem em casa.